O programa espacial soviético é uma das páginas mais intrigantes da história moderna. Em meio à intensa rivalidade da Guerra Fria, a União Soviética e os Estados Unidos competiam em várias áreas, mas nenhuma delas capturou tanto a imaginação do público quanto a corrida para conquistar o espaço. Não se tratava apenas de ciência ou tecnologia, mas também de poder, ideologia e prestígio global. Cada lançamento bem-sucedido era visto como uma vitória do socialismo ou do capitalismo, e cada fracasso como uma humilhação internacional. A União Soviética, com seus engenheiros brilhantes, recursos limitados e determinação feroz, conquistou muitos primeiros na corrida espacial. O primeiro satélite, o primeiro homem no espaço, a primeira mulher e até a primeira caminhada espacial. Essas conquistas foram celebradas como vitórias monumentais. No entanto, o que o mundo viu foi apenas a ponta do iceberg. Por trás das manchetes triunfantes, havia segredos, sacrifícios e até tragédias que os líderes soviéticos tentaram esconder a todo custo. Além disso, o programa espacial soviético também foi uma mistura fascinante de ciência de ponta e improvisação desesperada. Sem os mesmos recursos financeiros que os Estados Unidos, os soviéticos frequentemente recorriam à engenhosidade para atingir seus objetivos. Isso levou a algumas das histórias mais extraordinárias e, por vezes, sombrias da era espacial. O que você está prestes a descobrir são 20 segredos surpreendentes sobre esse programa, que vão desde conquistas impressionantes até fracassos que ficaram escondidos por décadas. Então, prepare-se para uma jornada fascinante pelos bastidores de um dos programas espaciais mais lendários da história. Número 1. Sergei Korolev, o gênio por trás do programa espacial soviético. Nenhuma lista sobre o programa espacial soviético estaria completa sem mencionar Sergei Korolev, o homem que foi a força motriz por trás de suas maiores conquistas. Como engenheiro-chefe, Korolev liderou projetos como o Sputnik, a Vostok e os primeiros lançamentos lunares não tripulados. Korolev era uma figura enigmática, cuja identidade foi mantida em segredo até sua morte, em 1966, devido ao medo de que os Estados Unidos pudessem tentar assassiná-lo. Seu falecimento marcou o início do declínio do programa espacial soviético, que nunca conseguiu recuperar o mesmo nível de inovação e sucesso. Número 2. O Centro de Treinamento, o KB-1. Para que as missões espaciais soviéticas fossem bem-sucedidas, era necessário um rigoroso treinamento dos cosmonautas. O OKB-1, localizado nos arredores de Moscou, foi o coração do programa espacial. Ali, não apenas cosmonautas como Yuri Gagarin e Valentina Tereshkova foram treinados, mas também foram desenvolvidas tecnologias que moldaram o futuro da exploração espacial. O centro foi responsável pela criação de foguetes como o R-7, o primeiro míssil balístico intercontinental adaptado para lançamentos espaciais. Após a morte de Sergei Korolev, em 1966, o OKB-1 continuou desempenhando um papel vital no avanço do programa espacial, incluindo o desenvolvimento da estação Mir e dos foguetes Soyuz. Número 3. Sputnik 1, o início da era espacial. O lançamento do Sputnik 1, em 4 de outubro de 1957, foi um dos momentos mais importantes da história moderna. Este pequeno satélite esférico, equipado com antenas e pesando cerca de 83 quilos, foi o primeiro objeto feito pelo homem a orbitar a Terra. O Sputnik 1 transmitia sinais de rádio simples que podiam ser captados por amadores em todo o mundo. Apesar de sua funcionalidade limitada, o impacto de seu lançamento foi enorme. Ele marcou o início da era espacial e provocou uma onda de pânico nos Estados Unidos, que temiam que a União Soviética estivesse desenvolvendo armas espaciais. Mais do que isso, o Sputnik desencadeou uma resposta rápida dos americanos, levando à criação da NASA e ao aumento do investimento em ciência e tecnologia. Ele simbolizou a capacidade soviética de inovar e colocou o espaço no centro da rivalidade entre as duas superpotências. Número 4. Yuri Gagarin, o primeiro homem no espaço. Nenhum nome é mais sinônimo de exploração espacial do que Yuri Gagarin, o primeiro ser humano a viajar ao espaço. Em 12 de abril de 1961, a bordo da cápsula Vostok 1, Gagarin fez história ao completar uma órbita ao redor da Terra em uma missão que durou cerca de 108 minutos. O voo de Gagarin foi um triunfo técnico e político para a União Soviética,
demonstrando sua liderança na corrida espacial. No entanto, a missão foi extremamente arriscada. A cápsula não tinha um sistema de pouso suave, então Gagarin teve que ejetar-se a uma altitude de 7 quilômetros e descer de paraquedas até o solo. Gagarin tornou-se uma celebridade mundial após sua missão, sendo recebido como herói em diversos países. Ele representava o ápice das conquistas soviéticas no espaço, mas sua vida foi tragicamente interrompida em 1968, quando morreu em um acidente de avião. Apesar de sua curta trajetória, Gagarin permanece uma figura icônica na história da humanidade. Número 5. Valentina Tereshkova, a primeira mulher no espaço. Quando pensamos em pioneirismo na exploração espacial, o nome de Valentina Tereshkova é inevitável. Em 16 de junho de 1963, ela se tornou a primeira mulher a viajar ao espaço, a bordo da espaçonave Vostok 6. Essa conquista não foi apenas um marco para o programa espacial soviético, mas também para a igualdade de gênero em um campo dominado por homens. Tereshkova foi escolhida entre mais de 400 candidatas devido à sua experiência como paraquedista amadora e à sua origem humilde, que era ideal para a propaganda soviética. Durante sua missão, ela orbitou a Terra 48 vezes ao longo de quase 3 dias, enfrentando desafios como enjoo espacial e problemas técnicos na espaçonave. Após seu retorno, Valentina tornou-se uma heroína nacional e um ícone da propaganda soviética, destacando o compromisso do país com a inclusão de mulheres no avanço científico. Sua missão também inspirou outros programas espaciais, como o Programa Espacial Americano, a reconsiderarem o papel das mulheres na exploração espacial. Sem dúvida, o legado de Tereshkova abriu portas para astronautas como Sally Ride e muitas outras pioneiras. Número 6. Os planos soviéticos para Marte e Vênus. Enquanto a corrida para a Lua era a prioridade da exploração espacial nos anos 1960, a União Soviética tinha ambições ainda maiores: conquistar Marte e Vênus. Em meio à frustração de perder a corrida lunar para os Estados Unidos, os soviéticos começaram a elaborar planos ousados para missões tripuladas a outros planetas. Os planos soviéticos para Marte incluíam enviar uma tripulação de 6 cosmonautas em uma missão de 500 dias para explorar o planeta vermelho. Para isso, eles planejavam construir uma nave gigantesca chamada TMK, que seria montada em órbita terrestre. A ideia era que a tripulação passasse 1 ano no espaço, coletando dados de Marte antes de retornar à Terra. Já para Vênus, os soviéticos tinham em mente uma missão ainda mais audaciosa: não apenas explorar o planeta, mas também criar bases flutuantes em sua atmosfera superior, onde as condições são menos extremas. Essas ideias, embora fascinantes, nunca passaram da fase de planejamento. Problemas técnicos, financeiros e a queda da União Soviética colocaram um fim às ambições interplanetárias do país. No entanto, esses projetos mostraram a visão de longo prazo dos cientistas soviéticos e influenciaram o desenvolvimento de missões interplanetárias nas décadas seguintes. Número 7. Alexei Leonov, o pioneiro da caminhada espacial. Entre os heróis da exploração espacial, Alexei Leonov ocupa um lugar especial. Ele foi o primeiro humano a realizar uma caminhada no espaço, um feito que marcou a história da exploração espacial. Em 18 de março de 1965, durante a missão Voskhod 2, Leonov saiu da espaçonave e flutuou no vazio do espaço por cerca de 12 minutos, preso apenas por um cabo de segurança. Embora o feito tenha sido um marco, a caminhada não foi isenta de perigos. O traje espacial de Leonov inflou devido à pressão interna, dificultando seu retorno à nave. Ele precisou improvisar, reduzindo a pressão dentro do traje para conseguir entrar novamente. A missão também enfrentou problemas durante o pouso, com a cápsula aterrissando em uma área remota e coberta de neve, forçando Leonov e seu companheiro de missão a esperar horas até serem resgatados. Leonov não apenas fez história, mas também inspirou futuras gerações de astronautas e cosmonautas a enfrentarem os desafios do espaço. Seu pioneirismo abriu caminho para avanços nas tecnologias de trajes espaciais e operações extraveiculares. Número 8. A espaçonave Soyuz. Quando pensamos em longevidade e eficiência no programa espacial, nenhuma outra espaçonave se compara à Soyuz. Criada nos anos 1960, a Soyuz é considerada o verdadeiro cavalo de batalha da exploração espacial soviética,
e posteriormente russa. Essa nave não apenas sobreviveu à Guerra Fria, como continua em uso até hoje, sendo a espinha dorsal das operações espaciais russas e um componente crucial para o transporte de tripulantes à Estação Espacial Internacional. Ao longo de sua história, mais de 2.000 lançamentos foram realizados com variantes da Soyuz. Ela foi projetada inicialmente para missões lunares, mas acabou sendo redirecionada para voos orbitais após o fracasso do programa lunar soviético. Sua primeira missão tripulada, a Soyuz 1, terminou em tragédia quando o cosmonauta Vladimir Komarov morreu durante a reentrada devido a falhas técnicas. Apesar disso, a espaçonave passou por várias melhorias e se tornou uma das mais confiáveis da história. Entre suas contribuições mais notáveis está o fato de que, após a aposentadoria dos ônibus espaciais americanos em 2011, a Soyuz foi o único meio de transporte de astronautas para a Estação Espacial Internacional por quase uma década. Mesmo diante de novas tecnologias, a Soyuz continua sendo uma alternativa segura e eficiente para missões espaciais tripuladas e de carga. Número 9. A Estação Espacial Mir. Antes da Estação Espacial Internacional, existia a Mir, um dos maiores símbolos da engenharia espacial soviética. Lançada em 1986, a Mir foi projetada como um laboratório orbital para pesquisas em microgravidade e experimentos científicos de longo prazo. A estação também serviu como um exemplo de cooperação internacional, pois recebeu cosmonautas de vários países, incluindo os Estados Unidos, após o fim da Guerra Fria. A Mir foi habitada continuamente por 15 anos, estabelecendo recordes de permanência no espaço. Durante esse período, ela passou por inúmeros desafios, incluindo falhas técnicas, incêndios e colisões com naves de carga. Apesar disso, foi um marco no desenvolvimento de tecnologias que mais tarde seriam utilizadas na Estação Espacial Internacional. Em 2001, após anos de operação, a Mir foi desativada e reentrou na atmosfera terrestre, caindo no Oceano Pacífico. Embora tenha sido desmantelada, seu legado permanece vivo como um dos maiores triunfos do programa espacial soviético. Número 10. As origens da corrida espacial. A corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética não surgiu do nada. Suas raízes estão profundamente ligadas aos eventos da Segunda Guerra Mundial e ao início da Guerra Fria. Após a guerra, ambos os países competiam ferozmente em áreas como armamentos nucleares, economia e influência geopolítica. Quando a tecnologia de mísseis avançou, o espaço tornou-se o próximo campo de batalha simbólico. O lançamento do Sputnik 1, em 1957, marcou o início oficial da corrida espacial. A União Soviética, ao colocar o primeiro satélite em órbita, desafiou diretamente os Estados Unidos e demonstrou sua capacidade tecnológica. Este evento gerou pânico no Ocidente, levando à criação da NASA e ao aumento exponencial dos investimentos americanos no setor. A corrida espacial não era apenas uma questão de ciência, mas também de propaganda. Para ambos os lados, cada conquista representava uma vitória ideológica, provando a superioridade de seu sistema político e econômico. Foi essa rivalidade que impulsionou algumas das maiores realizações da história da humanidade, como o pouso na Lua e o desenvolvimento de tecnologias que usamos até hoje. Número 11. O ônibus espacial Buran. O Buran, desenvolvido nos anos 1980, foi a resposta soviética ao programa de ônibus espaciais dos Estados Unidos. Após a espionagem conduzida pela Agência de Inteligência Soviética, os soviéticos conseguiram detalhes técnicos do projeto americano e decidiram criar sua própria versão. O Buran, no entanto, foi mais do que uma simples cópia. Ele incorporava inovações que o tornaram um marco na história da engenharia aeroespacial. O primeiro e único voo do Buran ocorreu em 1988, totalmente automatizado, sem tripulação. O ônibus realizou uma órbita completa ao redor da Terra e retornou com sucesso, demonstrando a capacidade tecnológica soviética. No entanto, o alto custo do projeto, combinado com o colapso econômico da União Soviética, resultou no cancelamento do programa em 1993. Hoje, o Buran é lembrado como um exemplo de ambição e desperdício. Ele permanece como um símbolo do que a União Soviética era capaz de alcançar, mas também dos desafios insuperáveis que enfrentava em seus últimos anos. Número 12. O Programa Espacial Militar.
nem todos os esforços do programa espacial soviético eram voltados para fins científicos ou pacíficos. Durante a Guerra Fria, o espaço também se tornou um campo estratégico para operações militares. Os soviéticos desenvolveram satélites de reconhecimento, sistemas de alerta antecipado e até estações espaciais militares, como a Almaz, disfarçada de programa científico para enganar o público e os rivais. Entre 1961 e 1981, dezenas de satélites foram lançados com propósitos militares. Esses satélites eram usados para espionagem, monitoramento de movimentos inimigos e coleta de informações estratégicas. A Estação Espacial Salyut 3, por exemplo, era equipada com câmeras de alta resolução e o infame canhão espacial. Apesar dos avanços, o programa militar enfrentou muitos desafios. A confiabilidade dos lançamentos era uma preocupação constante, e muitos projetos foram cancelados devido a problemas técnicos ou orçamentos insuficientes. Ainda assim, o impacto desse esforço é inegável, pois moldou a forma como a União Soviética utilizava o espaço como ferramenta de poder durante a Guerra Fria. Número 13. As sondas Zond. Enquanto o programa Venera focava em Vênus, o projeto Zond tinha um objetivo mais amplo: explorar o espaço interplanetário e coletar dados do Sistema Solar. Lançadas entre 1964 e 1970, as sondas Zond realizaram missões ousadas, incluindo sobrevoos da Lua, do Sol e até tentativas de alcançar Marte. O programa começou como parte do esforço soviético para superar os Estados Unidos no desenvolvimento de sondas científicas. A Zond 3, por exemplo, foi lançada em 1965 e capturou imagens detalhadas do lado oculto da Lua, enviando dados importantes sobre sua superfície. Embora algumas missões Zond tenham falhado devido a problemas técnicos, o programa foi crucial para a obtenção de informações sobre o espaço profundo. Além disso, uma das missões mais ambiciosas incluiu o envio de uma cápsula com organismos vivos, como tartarugas e moscas, para estudar os efeitos da radiação cósmica e da gravidade zero. Esses experimentos ajudaram a preparar o terreno para futuras missões tripuladas. Número 14. As sondas Venera. Um dos aspectos mais impressionantes do programa espacial soviético foi sua coragem de explorar além da órbita terrestre. Enquanto o foco principal da corrida espacial era a Lua, os soviéticos decidiram desafiar os limites tecnológicos e enviar sondas para Vênus, um dos planetas mais inóspitos do Sistema Solar. Assim nasceu o programa Venera, que consistia em uma série de sondas projetadas para estudar a atmosfera e a superfície do planeta. O programa começou nos anos 1960, e o primeiro sucesso veio com a Venera 7, que em 1970 foi a primeira sonda a transmitir dados da superfície de outro planeta. Outras sondas, como a Venera 9, enviaram imagens detalhadas de Vênus, revelando uma paisagem infernal com temperaturas que podiam ultrapassar 450 graus Celsius e pressões 90 vezes maiores do que a da Terra. Os soviéticos enfrentaram muitos desafios para alcançar esses resultados. As sondas precisavam ser extremamente resistentes para sobreviver às condições brutais de Vênus. Mesmo assim, cada missão proporcionava informações valiosas sobre a composição química, clima e geologia do planeta. Apesar de suas limitações, o programa Venera colocou a União Soviética na liderança da exploração planetária durante várias décadas. Número 15. A Estação Espacial Salyut. A Salyut, lançada em 1971, foi a primeira estação espacial do mundo e marcou um marco importante para a exploração espacial. Projetada inicialmente para missões militares e científicas, a Salyut enfrentou vários desafios técnicos, incluindo falhas em sistemas de suporte à vida. Apesar dos contratempos iniciais, a série Salyut foi fundamental para o avanço da tecnologia espacial, servindo como laboratório para experiências em microgravidade e estudos sobre a adaptação humana ao espaço. A experiência adquirida com a Salyut culminou na criação da Estação Mir, que, por sua vez, abriu caminho para a Estação Espacial Internacional. Número 16. O ônibus espacial russo. Inspirado, ou melhor, copiado, diretamente dos projetos americanos, o Buran foi o ônibus espacial desenvolvido pela União Soviética. Após espionagem realizada pela agência de inteligência soviética, os soviéticos conseguiram os planos detalhados do ônibus espacial americano e iniciaram a construção de sua própria versão.
O Buran era tecnicamente avançado, com sistemas automáticos que permitiram que completasse seu único voo em 1988 sem tripulação. No entanto, com o colapso da União Soviética em 1991, o projeto foi descontinuado. Hoje, o Buran é lembrado como um símbolo das ambições e dos limites do programa espacial soviético. Número 17. O canhão espacial. Parece algo saído de um filme de ficção científica, mas o programa espacial soviético realmente testou armas no espaço. Nos anos 1970, a estação espacial Salyut 3 foi equipada com um canhão de 23 milímetros, projetado para defender a estação contra possíveis ameaças, incluindo satélites ou naves americanas. O canhão foi testado uma única vez, disparando no espaço vazio. Embora o experimento tenha provado que armas de fogo poderiam ser usadas fora da atmosfera, os desafios práticos eram enormes. O disparo causava um forte recuo, desestabilizando a estação e consumindo combustível precioso para reposicioná-la. Assim, a ideia foi abandonada, mas abriu precedentes para o debate sobre a militarização do espaço, algo que ainda é discutido hoje. Número 18. O fracasso no lançamento lunar. Embora o sonho de alcançar a Lua tenha mobilizado recursos e engenheiros de todo o mundo, a União Soviética nunca conseguiu realizar uma missão tripulada para lá. Isso é especialmente surpreendente, considerando que, no início da corrida espacial, eles estavam anos-luz à frente dos Estados Unidos. Mas o que deu errado? O primeiro grande obstáculo foi a falta de foco. Enquanto os Estados Unidos se dedicaram totalmente ao projeto Apollo, os soviéticos dispersaram seus esforços em várias frentes. Além disso, o programa soviético enfrentava intensos conflitos internos entre diferentes engenheiros-chefes, como Sergei Korolev e seu rival Vladimir Shelomey, o que dificultava o progresso. Quando decidiram desenvolver o foguete N-1 para competir com o Saturno V americano, os problemas se acumularam. O N-1 passou por 4 lançamentos, todos fracassados. O maior desastre ocorreu em 1969, quando o foguete explodiu na plataforma de lançamento, destruindo milhões de rublos em equipamentos e marcando o fim das ambições lunares soviéticas. O projeto foi silenciosamente abandonado e a União Soviética nunca voltou a tentar. Número 19. Os cosmonautas perdidos. Entre as teorias mais fascinantes e perturbadoras sobre o programa espacial soviético está a dos cosmonautas perdidos. De acordo com essa teoria, a União Soviética enviou mais pessoas ao espaço do que os registros oficiais indicam, mas encobriu falhas trágicas e mortes para proteger sua imagem internacional. Uma das histórias mais conhecidas sugere que, antes de Yuri Gagarin se tornar o primeiro homem no espaço em 1961, outros cosmonautas foram lançados secretamente. Um desses casos envolve um cosmonauta que teria sido ejetado de sua cápsula e pousado em território chinês, onde foi capturado. Outra teoria alega que gravações de radioamadores italianos, os irmãos Giudica Cordiglia, captaram transmissões de cosmonautas em missões fracassadas, incluindo pedidos desesperados de ajuda. Essas alegações, embora intrigantes, nunca foram totalmente comprovadas. Ainda assim, dado o histórico de sigilo da União Soviética, não é impossível imaginar que acidentes fatais tenham sido ocultados. Afinal, a corrida espacial era uma batalha política, e admitir falhas era algo que o Kremlin fazia de tudo para evitar. Tópico curioso. Uma base lunar soviética secreta? Um cosmonauta soviético rompeu seu silêncio e revelou um segredo aterrorizante pouco antes de sua morte. Ele afirmou ter visto diversos veículos soviéticos estacionados na Lua. Sim, na Lua. Durante o trabalho, ele se deparou com várias fotos que, segundo ele, não deveria ter visto. Esta imagem em particular que acabou vazando seria apenas uma das muitas, ao menos 10, segundo suas estimativas. Ele concluiu que seus superiores estavam em processo de construir uma base lunar secreta, mantendo-a escondida até mesmo da maior parte da equipe. Durante décadas, o cosmonauta permaneceu em silêncio, mas em seu leito de morte sentiu que era hora de contar tudo. Essa revelação ainda gera debates e especulações sobre as possíveis intenções soviéticas durante a corrida espacial. Será que há algo mais que o programa espacial soviético conseguiu esconder? Como sempre, compartilhe suas opiniões nos comentários usando a hashtag Tópico Curioso. Número 20. Laika, a cadela espacial. Poucas histórias da exploração espacial são tão emblemáticas e controversas quanto a de Laika,
a cadela que se tornou o primeiro ser vivo a orbitar a Terra. Em 1957, durante a frenética corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, o mundo testemunhou o lançamento do Sputnik 2. A bordo estava Laika, uma cadela vira-lata que havia sido retirada das ruas de Moscou. A escolha de Laika não foi por acaso. Os soviéticos acreditavam que cães de rua, acostumados a condições adversas, teriam mais chances de sobreviver ao confinamento e ao estresse de uma missão espacial. Antes de sua jornada final, Laika passou por treinos rigorosos, incluindo simulações de lançamento e longos períodos em espaços extremamente confinados. Infelizmente, a missão de Laika foi planejada sem um retorno seguro. A tecnologia para trazer a nave de volta ainda não havia sido desenvolvida, e ela morreu poucas horas após o lançamento, devido ao superaquecimento da cápsula. Na época, os soviéticos descreveram sua morte como um sacrifício heróico pelo avanço da ciência. Mas décadas depois, cientistas envolvidos no projeto admitiram que o sacrifício foi em vão. Eles não obtiveram dados significativos, e a dor de Laika permanece um dos símbolos mais dolorosos da exploração científica sem ética. A história de Laika provocou intensos debates globais sobre o uso de animais em experimentos científicos, levando a avanços éticos em décadas posteriores. O programa espacial soviético foi, sem dúvida, uma das maiores demonstrações de engenhosidade humana e determinação em meio às limitações e desafios de sua época. Ele moldou o futuro da exploração espacial de maneiras que ainda sentimos hoje. De inovações técnicas que influenciaram programas como a Estação Espacial Internacional, até lições aprendidas com seus fracassos, a herança deixada pelos cosmonautas, engenheiros e cientistas soviéticos é inegável. No entanto, essa jornada de conquistas também foi marcada por sacrifícios dolorosos. A história de Laika, os cosmonautas perdidos e os testes perigosos que custaram vidas mostram o preço alto que muitas vezes foi pago para alcançar esses feitos. Por trás de cada foguete lançado, havia uma complexa combinação de ciência, política, propaganda e riscos. Mesmo assim, essas histórias também revelam a humanidade e a coragem dos indivíduos envolvidos, que ousaram sonhar com um futuro entre as estrelas. E agora, olhando para o futuro da exploração espacial, vemos como as rivalidades deram lugar à cooperação. A Estação Mir, que começou como um símbolo do poder soviético, tornou-se o precursor da Estação Espacial Internacional, um esforço conjunto que une nações em busca de novos horizontes. As lições deixadas pela União Soviética continuam vivas, lembrando-nos de que mesmo em tempos de adversidade, o espírito humano pode alcançar o impossível. Qual dessas histórias mais chamou sua atenção? Você acredita que há outros segredos enterrados na história do programa espacial soviético? Compartilhe suas opiniões e continue explorando os mistérios do universo. Não deixe de conferir nossos outros conteúdos e se prepare para novas aventuras rumo ao desconhecido. Afinal, o espaço é infinito, e as histórias que ele guarda também.